Pessoal, um pouquinho atrasada com as minhas percepções do estudo do Tratado de Maria. Só não consegui gravar a live e, apesar de ter escrito tudo, só não consegui vir aqui compartilhar com vocês devido o dia a dia correndo. Então, vamos compartilhar o dia 17, aula 17, 18 e 19 da consagração. Então, no dia 17, trouxe exatamente essa devoção conduz à união com Nosso Senhor. Eu sempre estou trazendo aqui a minha percepção sobre isso, nunca é diretamente ligada à religiosidade ou a Maria, que eu vou estar falando sobre isso, eu vou estar falando como eu estou aplicando na minha vida. Então, é preciso que fique sempre nisso para que você não venha com conflitos em relação à igreja ou em relação até mesmo ao estudo, mas sim a percepção que eu estou tendo e a forma como eu coloco isso em prática na minha vida. Então, nesse aprendizado de hoje, essa devoção conduz à união com Nosso Senhor. É importante compreender que ao escolher um caminho, haverá uma renúncia, mas essa renúncia está ligada a todos os outros caminhos que caminhei até hoje e sei que desviaram do meu propósito. Como ser humano, temos que perceber que cada um pode vir e se tornar exemplo a seguir. Estamos o tempo todo buscando exemplos e seguindo. Então, por que caímos em buracos? Simplesmente porque esses exemplos possuem falhas como eu. Estão aprendendo a caminhar e assim escolher Maria é escolher o exemplo a seguir. Com menos probabilidade de erro, pois ela, como nós humanas, conseguiu viver uma vida humilde e próspera. Se olhar para todos os personagens bíblicos, percebemos que cada um seguiu o seu propósito, viveu uma vida única e assim somos. Se seguirmos o nosso propósito, quanto mais consciência sobre quem somos, mais percepções teremos e assim podemos agir de acordo com os meus desejos, compreendendo sempre o nosso lado sombra. Assim é Maria, assim é os santos que viveram na vida humilde, sabendo da transitoriedade, e o que importa não é somente a riqueza material, ela precisa estar ligada a esse mistério invisível individual. Não há como explicar, é preciso viver para conhecer a verdade. Se entender a mãe perfeita, o pai perfeito, recebemos um irmão perfeito, e assim o mundo que vivemos está em perfeita harmonia com tudo, desde que eu queira mudar. Quando esse desejo despertar e seguir em direção à minha transformação pessoal, o mundo será um lugar melhor para se viver. Então, a gente sempre vai percebendo isso, que é como eu vejo o mundo, é como eu estou sentindo, é como a minha emoção está, que faz com que eu tenha uma vida melhor ou pior, que define o bom ou ruim. Então, sempre sou eu nessa história toda significando. Então, na aula 18, ele trouxe o caminho seguro de Jesus e uma vida eterna. Aí, nesse estudo, eu aprendi exatamente assim, qual foi minha percepção. Quanto mais consciência vou obtendo, mais percebo quanto aprisionada estou e só encontro a liberdade quando eu tiver o domínio sobre mim mesma. Então, o que eu preciso dominar em mim? Essa pergunta é essencial para compreender o próximo passo do quê? Da decisão. E é incrível, né, que a decisão veio exatamente nesse dia onde eu estava tomando decisões e junto com vocês decidindo um novo passo. Então, perceba o quanto um aprendizado, um estudo vem diretamente para o movimento que você está caminhando, né? Então, tenho que obter o domínio do meu corpo, da minha mente, para que a parte espiritual venha com plenitude e abundância. Sou eu que vou tomar decisões que mudará a minha história. É necessário perceber as minhas necessidades, porém, compreendendo os deveres. Não quero ser o outro, nem em sua aparência ou intelecto. Já não interessa o que ou quem está no caminho. Meu maior interesse está em conhecer mais do que sou capaz e, no meio da confusão, ser criativa para não considerar as decisões alheias como pontos finais. Tudo tem o seu tempo, inclusive as pessoas ao meu redor têm o tempo de querer ou não saber mais. Eu agora não brigo mais, porque essa é uma mentira
para o outro e uma verdade somente para mim. Cada um no seu espaço de compreensão vai precisar buscar e confiar no caminho que está vivendo e decidir se é seguro. Ninguém poderá decidir por onde irei caminhar. Quantas meias verdades estamos contando, vivendo e obrigando as pessoas a viver também. Quanto mais vou estudando, mais observando, mais compreendo a distância que vivemos da nossa própria essência. A frase de Jesus, ver é ser livre, toma cada dia mais uma força interior. Então é preciso a gente estar o tempo todo observando a vida, as pessoas, o que eu estou fazendo. Se cada minuto do meu tempo está sendo muito bem usado ou não. E quando eu me recolho de alguma maneira, o porquê que eu estou fazendo. Então essa observação começa a sair do outro, de fora, e começa a vir para dentro de mim. Então, na aula de hoje, ele diz, na aula 19, escravidão a Maria, liberdade de espírito e auxílio ao próximo. Então, quando a gente fala sobre escravidão a Maria, as pessoas vão falar, mas a pessoa está ali fazendo aquilo que Deus disse que não é para fazer, que é adorar outros deuses. E essa devoção não tem nada a ver com adoração. Essa devoção tem exatamente de você ser. É ser, se tornar essa pessoa. E ela é só um exemplo, um grande exemplo que foi reconhecido. Então, a percepção disso tudo para mim vem. Deixe caminhar a cada dia desperto o aprendizado de ser correto neste mundo. Essa é a busca da evolução de cada um de nós. Essa jornada espiritual individual nos mostra cada vez mais que sim, podemos nos tornar melhores a cada dia, entendendo que sempre teremos que fazer escolhas corretas para seguir um bom caminho, que o crescimento vai acontecer na medida que vou trabalhando em mim os meus conflitos e assim, conhecendo bem as minhas sombras, vou vivendo cada dia, observando as minhas falhas e agindo para que isso não permaneça. Há de se haver esforço para conseguir caminhar como Maria e vir a ser essa pessoa melhor todos os dias. O que fui já passou, o que importa é o que eu posso me tornar hoje. A gente precisa parar de viver em tempos passados ou em tempos futuros. Se vivo no passado, não há futuro. Se vivo no futuro, não há presente. Então a vida precisa ser vivida hoje, agora. Não é amanhã, não é depois, não é deixar para depois, é viver o hoje, como você deve, com o que você tem, aprendendo mais, confiando mais nas pessoas, amando mais as pessoas, parando de viver paixões que não te levam a nada, parando de encontrar pessoas que não te fazem crescer. Procure eliminar pessoas que não faz você ser um bom instrumento, que você não seja uma boa música. Se uma pessoa que está ao teu lado não faz você ser feliz, então significa que essas pessoas precisam estar longe de você. Então você precisa caminhar com pessoas que queiram crescer, que queiram o melhor de si. E é você que precisa fazer essa busca. Mas essa busca, antes de ser externa, antes de ser com essas pessoas, é preciso de se haver uma busca interna, para que você não afaste pessoas que você ama, para que você não afaste pessoas importantes, porque quando isso acontecer, não tem volta. Aquilo que se afastou uma vez, nunca mais retornará. E se retornar, não será o mesmo. Então, reflita bem sobre aquilo que você sente, que só você sente, cure isso e comece a perceber o seu redor. Quando você curar em si, você começa a perceber a verdade em volta de você. Então, esse foi a reflexão dos últimos 3 dias, né? E acredito que esse estudo está trazendo um grande crescimento e umas grandes percepções e agregando com outros novos estudos que vão surgindo na nossa caminhada, vai fazendo sentido para a nossa vida. E se você está gostando, curtindo, curta, compartilhe,
esses ensinamentos para que mais pessoas possam receber isso, uma nova percepção, um novo olhar. É a mesma história para todos, mas cada um significa diferente. O livro é um só, mas as percepções são infinitas e cada um, com a sua nova percepção, vai agregando, contribuindo de alguma maneira na vida do outro. Tenha uma boa noite e até amanhã no nosso encontro das 5h30. Boa noite, tchau, tchau.